A igreja tradicional sempre tem o hábito do pós-lúdio, né? Que depois do final do culto tem sempre alguma coisa. Faz tempo que eu não faço o pós-núncio, né? Vou fazer hoje umas coisinhas a mais de anúncio aí. Primeiro, lembrar que hoje à noite, às 19 horas, não é isso? Alguém lembra? Na SEB? 19 horas hoje é o início da igreja Comunidade Evangélica Berite, oficialização dessa igreja ali na Posse, Rua Gonçalves Dias 500, ali na Dutra, na saída da Dutra, na Posse, inauguração oficial da igreja. Já está em funcionamento, mas hoje é o dia de oficializar a igreja, que é filha dessa igreja, nasceu daqui, com os pastores Rodrigo e Leandro. Então, hoje, se você estiver disponível hoje à noite, 19 horas, esteja lá participando, celebrando juntamente com os irmãos. Eu vou estar lá, vai ter uma boa parte da liderança também. Se você puder participar, vai ser uma alegria para nós, tá bom? Depois tem minha garrafinha, eu sempre esqueço a garrafinha. E também, dentro dos reforços de anúncios, eu quero... Pode ser. Dentro dos reforços de anúncio, sobre a questão da cesta básica, uma das melhores formas realmente é o Pix. Então, se você puder, procura depois o diácono Mauro, o pastor Mauro ou o Fabiano, vê o valor de uma cesta básica. Não sei quanto está uma cesta básica hoje. Se puder doar, vai ser sempre uma bênção, um valor específico. Tá bom, gente? Amém? E sobre a ONG, esse apelo, a gente precisa conhecer de fato a ONG. Eu quero fazer um apelo que você vá lá conhecer o espaço da ONG. Deus tem feito coisas muito preciosas com a Associação Vida Plena. É importante que você conheça esse espaço. Orem por nós. A gente vai estar agora em agosto, né? Eu vou estar indo lá na Europa, vou estar indo tanto lá ver o meu neto lá na Holanda, mas também vou ministrar na igreja Redeemer de Haia, né? A gente vai trazer a palavra lá e o pastor pediu que eu levasse alguma coisa sobre o projeto aqui da igreja. A gente vai levar um vídeo da ONG que o pessoal está montando. Aí vou estar também na Escócia, no evento com um grupo de líderes cristãos lá. Eu pretendo passar o vídeo. Também na igreja na Inglaterra, que vou estar ministrando também. É uma oportunidade de difundir a ONG, então quero que nós mesmos venhamos a conhecer isso, né? Então, você que congrega aqui precisa conhecer. Já um dia para ir lá visitar a ONG vai ser sempre um prazer aqui na própria Avenida Coelho da Rocha, 1900, não é isso? 1900, estou certo? 1900, tá bom? Amém. Também quero saber se alguém vindo pela primeira vez no culto aqui hoje, tem alguém vindo pela primeira vez na SEM? Você tem se incomoda de ficar de pé? Um pouquinho de conhecer você, abraçar você. Você pode aplaudir o Senhor por esses irmãos que estão vindo pela primeira vez conosco aqui. Fica só um pouquinho em pé, enquanto você recebe um abraço de alguém perto de você, e vou entregar a você aí um presentinho nosso, tudo bem? Paz. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. É a primeira vez que você vem aqui hoje mesmo? Aqui é a primeira vez? Sério? Eu tinha vindo aqui já antes. Fui lá na Baronesa de Mesquita, senhor, não é isso? Então você, mas aqui você não veio ainda não é isso? Ah, que bom, vamos ver. Nosso nobre botafoguense, não esqueci disso não, sei disso. Alvinegro aí. Alvinegro vocês conhecem logo, não é isso aí? Deus abençoe, um prazer tê-lo de volta com a sua esposa aqui. Pode sentar, fiquem à vontade. Pode receber a sua lembrancinha, um presentinho da igreja para vocês. Amém? Vamos à palavra. Quero convidar vocês a colocar em pé para lermos a palavra do Senhor. Vamos ler na NVI, Nova Versão Internacional, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 39. Carta do apóstolo São Paulo aos Hebreus. São Paulo, não sei se é. Há controvérsia, mas parece que foi ele realmente. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus
que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Obrigado, Pai, pela leitura preciosa desse texto lindo. Te agradeço por mais uma vez termos a oportunidade de, reunidos como família, nos assentarmos à mesa e sermos alimentados pelo nosso Pai. Ó Pai, nos levantamos contra todo espírito que resiste à Tua palavra e toda voz de sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus sejam anulados, para que assim nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa manhã, e essa palavra, que é uma semente poderosíssima, Senhor, encontre solos férteis em nossos corações e produza frutos que permaneçam. É assim que oramos e cremos. Pai querido, em nome de Jesus, você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Obrigado, pode sentar, querido, muito obrigado. Estamos diante de um lindo texto bíblico. Eu quero enfatizar o final: nós não somos os que retrocedem. Irmãos, está claro que a gente está vivendo um tempo muito tenso. Você está acompanhando as notícias? É um tempo de muitas tensões, no mundo todo. O globo terrestre está vivendo um tempo de tensões. Muitos conflitos estão acontecendo do mundo afora. A gente fala muito dos principais: Rússia contra a Ucrânia, Israel contra o Hamas, ali na faixa de Gaza. E aí, no mundo das redes sociais, tudo vira narrativa. O que era para ser apenas uma notícia vira narrativa, de um lado ou de outro. Muito enviesado por ideologias e sempre tendo, a gente chama desse maniqueísmo, né, o que é o lado mau, o lado bom. Sempre um é o mal, o outro é o bom. Quando ambos estão matando pessoas e destruindo vidas. Há um tempo de tensão, como há muito tempo não se tinha, nas relações diplomáticas, nas relações internacionais. Há muito tempo os países não têm tanto, desde o final da Guerra Fria, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, não se vê tanta tensão entre líderes nacionais. Tanto grita por nacionalismo. Hoje há uma grita pesada contra o movimento migratório que foi alimentado pela injustiça social, né? É muito fácil acusar os africanos que hoje invadem Paris, mas esquece que a França invadiu a Europa, a África várias vezes, né? Invadiu Londres, mas os ingleses invadiram a África várias vezes, né? Roubaram seus bens. É muito fácil portugueses e espanhóis esculacharem e escorraçarem brasileiros, sul-americanos, Portugal e Espanha, esquecendo que fomos invadidos por ele, não descobertos, invadidos, né? Então, muita confusão acontecendo. Agora, essas últimas agora, com a questão da sobretaxa do Trump sobre vários países, sobre o Brasil de forma mais pesada ainda. Eu não quero entrar, nem vou entrar em discussão ideológica aqui, mas está pesado demais, quebrando a economia do mundo inteiro. Há uma instabilidade. Soma-se a isso o momento de instabilidade da igreja. A igreja está em xeque. O que mais ouvimos nas redes sociais são pessoas batendo pesado na igreja. Já há algum tempo
sem dúvida alguma, desculpa a honestidade, eu me sinto mais confortável quando me apresento no check-in de um hotel, me apresentar como psicólogo que como pastor. Infelizmente, esse nome virou um nome enxovalhado. As igrejas estão cercadas de escândalos, nós, eu e você, eu me incluo aqui entre um dos criminosos disso, tá? Alimentamos a rede social, a zombaria, porque qual de nós nunca trocou um meme um com o outro, de alguém zombando das línguas estranhas, ou zombando de pastores inescrupulosos, pseudo-pastores, lobos vestidos de ovelha, literalmente, usurpando do povo seus bens, roubando a lã da ovelha. Mas nós alimentamos isso, muitas vezes, nas nossas chocarrices na rede social. Então, a igreja vive um tempo de crise, um tempo de instabilidade também. É literalmente o que a gente chamaria de um cenário apocalíptico, escatológico. E aí a palavra apocalipse cai bem. Você já assistiu o documentário Apocalipse dos Trópicos, da Netflix. É lógico que ali também é um enviesamento ideológico na apresentação do comentário, mas não tem dúvida que estão falando de verdade, né? A intenção parece ser bem ideológica, porque defende um lado contra o outro, mas quem pode negar os acordos políticos que foram feitos? Está fazendo com meu amigo ali, Cis, antes de começar, que está fazendo a escola de fé e política do pessoal lá de Recife. E a gente não dá para ignorar o quanto a igreja evangélica e católica foi beneficiada pela ditadura, o quanto que as igrejas são beneficiadas hoje pela política partidária, os acordos, os conchavos. Irmãos, eu estou há 47 anos caminhando na fé cristã evangélica. E os últimos 10 anos têm sido vergonhosos demais para mim. Vergonhosos demais. Só o Espírito Santo para converter pessoas que têm o mínimo de consciência nos dias de hoje, porque se for olhar para o que as redes sociais apontam, ninguém mais vai querer ser evangélico. E aí, você olha para a história e vê o que houve na Europa Central, o berço da Reforma Protestante, onde as igrejas perderam totalmente sua credibilidade, onde as pessoas dizem até creio em Deus, mas na igreja eu não acredito mais. E tudo isso gera uma crise em nós. Tem muita gente boa, séria, honesta, em crise com a igreja. E retrocedendo, dizendo, não vale a pena ser cristão. Eu vou servir a Deus em casa, eu vou orar com a minha família apenas. É fato que o dia do Senhor está se aproximando. É fato que os sinais apontam para a volta de Jesus. Só um cego não enxerga isso. Agora, nesse momento surgem muitas teorias e muitas teologias escatológicas. Eu respeito a escatologia, é uma área da ciência da teologia que eu não sou um grande divulgador, porque eu entendo que há muita confusão em escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Eu respeito, existe. Eu respeito. É importante que pessoas pesquisem. Mas há muita confusão, porque muita gente está pegando textos isolados do Apocalipse, separando o contexto histórico, enfim. Mas a escatologia é necessário estudar o que está acontecendo como sinal. Mas quando eu penso em escatologia, eu penso naquilo que o nosso amigo César chama da escatologia petrina, de Pedro, né? Eu quero ler na segunda carta de Pedro, capítulo 10, aparecer na tela. Perdão, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, a parte A do versículo 12, diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então, quando eu penso em escatologia, o que mais me importa há várias controvérsias. O pessoal que é mais dispensacionalista, que crê naquele tempo, seguindo uma sequência, que haverá um tempo do arrebatamento, após o arrebatamento vem a grande tribulação, 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo se levanta, depois acaba os 7 anos, começa o milênio, tem aqueles que são pré-tribulacionistas, nós já passamos pela tribulação, estamos no meio dela, outros já creem as pós-tribulacionistas, os que não creem no milênio. As discussões todas são válidas para o campo acadêmico, eu entendo, é necessário, ok? Eu não sou alguém ignorante disso. Mas eu acho que o que importa para mim é o que Pedro está dizendo. É certo que virá.
Os detalhes são discutidos, cada um tem uma percepção, mas todo cristão evangélico crê na vinda de Jesus, no tribunal de Cristo, de um jeito ou de outro, no juízo final e na vida eterna, no novo céu e nova terra. Amém? E cremos também que ele não disse o dia, mas que haveria sinais. E eu penso que o que eu acabei de contar é um cenário, mas esse cenário aconteceu também antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, na virada do milênio. Esse cenário aconteceu várias vezes. São sinais. Okay? Aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando muita coisa que Jesus falou em Mateus 24 era para aquele tempo. Aconteceu naquele tempo, né? Que não aconteça no inverno, que tiver no telhado desça para trás. Muito aquilo não era do arrebatamento. É daquele momento, o ataque de Israel sofreu do Império Romano, que foi pesado. Mas, quando Pedro diz o seguinte, é certo que isso virá, e virá como ladrão, ou seja, um ladrão chega inesperadamente. Assim, como diz lá outro texto, Jesus fala, assim como nos dias de Noé, casavam-se, davam-se casamento e não viram, chegou o dia. Já que isso é certo, a pergunta de Pedro é que me interessa. A pergunta de Pedro é que tipo de pessoas devemos ser nesse tempo. Primeiro Pedro fala que sejamos pessoas piedosas, né, que tem uma vida santa e piedosa. Então, é importante que cristãos tenham uma vida santa e piedosa. Então, essa pergunta é a principal. Que tipo de vida é necessário que vivamos nesse tempo do fim? Isso que mais me importa. Não discutir se tamanho da asa do anjo, se tem, se vai cair fogo ou não, se vai... Honestamente, não é o que mais me incomoda. O que tiver que ser, será. Agora, o que eu tenho algum controle, mínimo que seja, é o tipo de vida que eu vivo nesse tempo do fim. Então, Pedro começa dizendo que temos que ter uma vida santa, piedosa, vida pia, de santidade. Pedro fala, inclusive, sobre nós não somente esperarmos, mas apressarmos a vinda do Senhor, estabelecendo o seu reino nessa terra. Porque o papel da igreja, assim como foi o de João Batista, antes da primeira aparição do Cristo, foi preparar o caminho do Senhor. E o papel da igreja é esse, amém? Ensinar esse mundo a cultura do céu. Pregando o evangelho, não somente da salvação, mas do reino de Deus, transformação, de redenção da humanidade. Mas a pergunta de Pedro, eu penso que ela é um pouco respondida também pelo autor da carta aos Hebreus. Porque na carta aos Hebreus, o que ele está falando é de um estilo de vida necessário para esse tempo. Porque nesse capítulo que lemos da carta aos Hebreus, o autor também está falando do fim dos tempos. Eu queria muita atenção da igreja para isso. Eu ouvi há um tempo atrás uma breve mensagem, eu nunca esqueci quando o pastor dizia, a Bíblia não é um retrovisor, ela é um espelho. Retrovisor, você vê o carro que está atrás, você olha para o outro. Espelho, você se vê. Então, eu não quero que esse texto seja para acusar quem está lá fora, mas que fale conosco aqui agora. Amém? Que eu, Silfarne, diga como eu estou vivendo nesse tempo do fim. Porque hoje há tanta discussão ideológica, inclusive entre nós, que nós estamos impondo aos outros um estilo de vida que nem nós vivemos. Há tanto discurso sobre família, sobre moralidade, sobre valores éticos, contra um ou outro partido político, um outro viés político, e nós mesmos, como igreja, não estamos vivendo isso. As nossas casas, os nossos negócios, o nosso namoro, o nosso lazer, a nossa vida litúrgica. Então, voltando a Hebreus, capítulo 10, vamos pensar alguns princípios que o autor... O primeiro deles, pode passar, o primeiro deles é nos apegarmos à nossa esperança. Versículo 23 da carta aos Hebreus 10 diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, Satanás tem nos distraído nesses dias com tantos assuntos. Eu fico doente, às vezes, quando converso com pastores. Nós temos um grupo de pastores que se encontram aqui, temos um grupo no WhatsApp, grupo de vários ministérios diferentes, e a minha luta com eles o tempo inteiro é, gente, vamos voltar, porque nos importa. Porque cada vez que surge uma nova notícia, cada vez que alguém lança um comentário de um lado ou de outro, a rede social ela é prolífera nisso, ela espalha com muita facilidade. Um especialista, entre aspas, que não fez especialização em lugar nenhum, fala do tema como se conhecesse. A gente viu isso na pandemia. Até falando com a Patrícia, está havendo muito infarto, estou preocupada, surgiu uma teoria que pode ser por causa das vacinas. Não sei. Pode ser que seja? Não sei. E foi do Covid? Também não sei.
Mas surgem tantas teorias com cientificidade comprada no camelô da esquina. A pessoa não tem informação nenhuma, já jogando. E todo mundo repete. Mesma coisa com a economia, com a política. Eu vejo gente brigando sobre direita e esquerda e nem sabe o que é direita e esquerda. Gente brigando por questão econômica sem entender nada de economia. Eu não entendo tanto esses assuntos. Eu sou pastor e psicólogo. A gente pode conversar legal sobre psicologia e muito mais na minha área, terapia cognitiva comportamental. E nem de psicanálise eu sei muito. Agora a gente está discutindo de assunto que não entende. E Satanás com isso nos desvia. Então a palavra de Deus é: se apegue àquilo que é a sua esperança, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode dizer amém, irmãos? Se apegue a isso. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Quando você começa a falar sobre a tua fé, ainda mais nos meios mais intelectualizados, a resposta é: mas isso é uma coisa bitolada, você está se bitolando. Sim, eu sou bitolado, ok. Minha bitola é a Bíblia. Pronto. Quer um termo mais correto? Isso é meu pressuposto. Quem nesse mundo vive com sanidade mental sem pressuposto, querido? O pressuposto pode ser marxista, o pressuposto pode ser fordista, o pressuposto pode ser sociológico, o pressuposto pode ser cultural, o meu pressuposto é a Bíblia. Ela é a minha base. É nisso que eu creio. Amém, irmãos? Se isso te faz me ver como alguém menos inteligente, sinto muito por você. A igreja não pode ter vergonha de assumir a sua fé, gente. E qual é a nossa esperança? E temos que nos apegar a essa esperança que professamos com firmeza. A nossa esperança não é vã. Você pode dizer amém por isso? Temos que nos apegar a essa esperança. Então, em nome de Jesus, alimente a sua mente com essa esperança. E a esperança que esperamos não é a esperança de algo futuro, é a esperança do que é eterno, é a esperança da convicção. O problema é que nós nos alimentamos mais com o que é terreno do que com o que é eterno. Houve um tempo, e é verdade, que a igreja se omitiu das suas responsabilidades, inclusive políticas. Então a igreja não pode se anular. Ela precisa entender, mas nem todos serão especialistas em política. Quem não tem essa utopia. Agora, todos nós podemos conhecer firmemente a nossa esperança e em quem nós cremos. Nós precisamos gastar mais tempo na leitura da palavra, na oração, no jejum, na intimidade com Deus, para entender esse tempo. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Então, o primeiro conselho para esse tempo do fim é: se apegue à sua esperança. Segundo, incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Paulo diz, o autor de Hebreus diz, versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Irmãos, a energia que gastamos discutindo por assuntos que não entendemos, deveríamos gastar incentivando uns aos outros ao amor e às boas obras. Gasta tempo falando desse amor, vivendo esse amor. E perceba que ele não fala somente para que você ame e pratique boas obras, mas que você incentive um ao outro. O tempo todo a fé cristã vai falar de comunitário. Fé é comunitária, fé é relacional. Você entende isso? Não existe fé que te isole. Toda a espiritualidade que te isola, que te separa, que te isola dos outros, nasceu no inferno. A espiritualidade que Deus propõe é relacional, é uns com os outros, é gastando tempo com os outros. E eu sei que gastar tempo com os outros dá trabalho, porque gastar tempo com você dá trabalho também. Nós somos complicados, nós traímos, nós somos cruéis, nós somos covardes, nós mentimos porque somos filhos de Adão, mas não tem como você viver essa fé e boas obras sem incentivar uns aos outros, sem gastar tempo. Seja nossa igreja como as células, seja o trabalho social, seja ir na cozinha fazer comida juntos e conversando sobre o evangelho, seja no louvor ensaiando, desgastando um com o outro, seja no vinidão fazendo trabalho de evangelização como o Café da Paz. O que você não pode é se isolar dizendo: eu vou domingo assistir o culto, cumprir minha obrigação religiosa e voltar para casa. Isso não é espiritualidade, isso é consumismo. E para consumir, tem produto muito melhor do que a 100 para você consumir por aí. Pode ter certeza disso. Com mais qualidade técnica, com pregadores melhores, com música de mais qualidade, com áudio perfeito. Agora você está sendo chamado por Deus para incentivar uns aos outros. Amém?
E só tem um jeito de incentivar uns aos outros, é no relacionamento. Mas incentivar ao quê? Ao amor e às boas obras. Então, amor não é discurso filosófico. Amor não é pregações bonitas. Falar de amor, qualquer um pode falar, um bom artista, um bom poeta fala, mas esse amor é vivenciado nas boas obras. Então você não faz boas obras para ser salvo. Você faz boas obras porque foi salvo. Porque a graça te alcançou. Essa fé platônica de alguns, não, eu creio em Jesus e vou só para o culto, não tenho que fazer mais nada, estão confundindo a graça nesse sentido, eu não preciso fazer nada para ser salvo, então tudo bem, vou domingo para o culto, vou para casa depois, cumprir minha obrigação, isso se chama religiosidade. Deus quer você vivendo o evangelho na prática, e a prática é influenciar uns aos outros no amor e nas boas obras. Então quer dizer que para eu servir a Deus, eu sou obrigado a cuidar dos outros? É. Pronto, é isso. Você é obrigado a cuidar dos outros. Porque não tem fé sem cuidar uns dos outros. Porque é aí que você se estica. É o que a Bíblia diz. É que você se esgota. E já se esgotaram por sua causa, sabia disso? Já teve gente chorando de madrugada por sua causa? Reclamando, Deus, não aguento mais aquele fulano, me dá muito trabalho, agora você está maduro, crescido, saudável, porque alguém perdeu noite de sono por sua causa. Agora você vai perder noite de sono por outros. Porque é assim que nos aperfeiçoamos em Cristo. É difícil pra caramba, mas é. Essas são as boas obras. Ah, eu quero ficar na boa. Não pode fazer igual Caim. Quando Deus pergunta para Caim, onde está teu irmão? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? É. Melhor que é. Se alguém guardou você também. Então a fé cristã não é um espetáculo. Você vem aos domingos, dar uma oferta, pagar o culto aqui com oferta e dízimo, ir para casa falando, fiz minha parte, paguei a oferta. Você está aqui para servir. Vou repetir mais devagar que eu falei rápido. Meu termômetro me avisa ali, né? A fé cristã não é você vir ao culto domingo, assistir o culto, ir embora para casa e falar, cumprir minha parte. A fé cristã não é vivida nem sequer nesse domingo aqui. Isso aqui é só celebração e lugar do ensino. Ela é vivida no dia a dia. Então, há quanto tempo você está aqui na SEM, meu irmão? Assistindo o culto? Vai cuidar de alguém. Vai se gastar com alguém. Porque é quando fazemos isso que incentivamos uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas olha como o autor de Hebreus vai explicando uma coisa ligada na outra. Eu preciso me apegar à esperança, porque eu me apego à esperança, eu incentivo uns aos outros, e aí ele fala da terceiro ensino. Não abandonar a congregação. Porque é aqui que isso é vivido. É aqui que isso é vivido. Então, não abandonar a congregação é uma ordem. O apóstolo diz, não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Nesse tempo, Satanás é tão astuto que ele falou, está vendo como é que a igreja está? Está vendo a igreja? Olha a bagunça. Um monte de pastor enriquecendo, um monte de pastor abusando dos outros, misturado com política. Está lá, fulano de tal. Aparece um programa lá, fazendo acordo. É tudo assim, todo mundo é assim. E Satanás coloca você, sabe aonde? Aonde ele queria colocar Jesus, no pináculo do templo. Sabe o que é o pináculo do templo? A parte mais alta. Eu estou acima disso tudo, eu sou o cara, eu sou bom. Eu sou o mocinho, eles são os bandidos. Eu sou o Superman, ele é o Lex Luthor. Pode ser o contrário de repente, não? Você já parou para pensar que você pode ser o vilão da história? Se achando bom demais? Então tem muita gente batendo na igreja, do lado de fora da igreja e lucrando com isso. E aí, alguns começam a se iludir com isso, eu não preciso congregar porque eu posso servir a Deus sozinho. Isso é a pior mentira que o inferno inventou. Porque você não é a igreja. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. A igreja não trata de trata de nós. Você entende isso? Nós somos a igreja. É na congregação. É na relação de congregar. Interessante, eu estava observando lá em casa da Bíblia Explicada, tem a tradução de algumas palavras do grego. A palavra usada aqui para congregar é uma palavra grega, que vou saber a pronúncia certa, que eu não sou especialista em grego, mas episnagô. E vem da origem da palavra sinodia, que dá origem a sínodo. E sinodia, sabe o que quer dizer? Companheiros em uma jornada. Então, na verdade, a congregação é um grupo de amigos da jornada.
na caminhada. É um caminho coletivo. Jesus foi extremamente intencional quando fez isso. Quando ele pregava para as multidões iam ouvi-lo, cada um com o seu interesse. Mas quando ele separa 12 homens para congregar, para sinodia, para caminhar junto na jornada, ele cria vínculos. E essas são as sementes onde nasce a igreja. Então, irmãos, não abandone a congregação. Não caia nessa conversa. Eu vou servir a Deus sozinho, como muitos têm feito. Vou só para o culto domingo, fazer minha parte. É na congregação, como diz o versículo 26, que nós encorajamos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. De novo, Deus está falando de uns aos outros, de mutualidade. O tempo todo é isso. Então, como eu sempre falo para as pessoas que são recebidas como membros aqui na SEM, você não veio aqui para ser plateia, meu irmão. Para sentar confortavelmente nas cadeiras com ar-condicionado. Eu vi um palestrante fazer uma palestra para você sobre coaching, sobre vida boa. Você veio aqui para ser desafiado por Deus a ser igreja e a congregar. Amém? E congregar significa estimular uns aos outros, ainda quando percebemos que está chegando o dia. Tem tempo de nos congregarmos, de sermos igreja, estamos juntos, reunidos, encontrando, sempre foi assim. Não, porque Jesus não inventou religião, ele criou a igreja sempre teve a ver com congregar. Um dia alguém falou comigo, poxa, mas tem que ser todo domingo? Ok, vai para Atos dos Apóstolos, eles se encontravam, era todo dia. Dia após dia se encontravam no partir do pão, na oração, na comunhão, era todo dia que eles se encontravam. Havia tanta vontade dos irmãos estarem juntos, que eles se encontravam todo dia. Era outro mundo, eu sei, era uma cultura diferente, era um mundo mais de campo, né, de uma vida mais simples, mas eles todo dia queriam se encontrar. Então, essa história de que a igreja se reúne muito, ela se reúne pouco. É quando nos encontramos, quando congregamos, e um alimenta a fé do outro. Amém? Não tem a ver com fazer eventos. Tem a ver com nos encontrarmos como igreja. Isso é congregar. Então ele fala, não abandone a congregação. Agora depois, dá um aviso mais sério. É o próximo. Não ousemos insultar o Espírito da graça. Tudo aqui é respondendo a pergunta de Pedro. Você entendeu? Que tipo de vida devemos ter, já que o dia está se aproximando? Então, você entende? Até agora não tem nenhuma preocupação em ficar discutindo política, finanças, mercado, vai se viver o Evangelho. O próximo conselho é não insulte o Espírito da graça. Eu vou ler de novo os versículos 26 a 31 de Hebreus 10. Ouça com atenção. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Há um discurso confuso sobre graça, que o querido Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão do século passado, dizia, ele chamava de graça barata, e dá a ideia de que, já que eu fui salvo pela graça, pouco importa a vida que eu vivo. Então o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, presta atenção no que ele está falando. Teve gente que ignorou a lei de Moisés, os judeus. Eles eram mortos por causa disso. Então ele fala, vocês acham que agora alguém que pisa no Filho de Deus, ou seja, pisa no senhorio de Jesus, alguém que profana o sangue que foi derramado, e que depois disso, além disso tudo, essa pessoa insulta o Espírito da graça, vai escapar livremente? Parece que Deus é esquizofrênico. No Antigo Testamento era o velhinho mau, no Novo Testamento vira um cara, gente boa, anguiloso, tudo bem. Não, Deus é justo juiz. Deus não se deixa escarnecer. Por isso,
Ele julgará a igreja. Irmãos, nós estamos tão preocupados com o julgamento de Deus sobre o Lula, sobre o Bolsonaro, sobre o Trump. O julgamento começa pela igreja. É a igreja que ele está julgando. Os homens mal vão fazer mal mesmo. Mas quer que sejam eles. E a igreja? É aqui que o julgamento é mais pesado. Quando eu profano insubordinadamente o Espírito da graça, quando eu peco deliberadamente. Está tão preocupado em discutir questões tão profundas, está traindo sua esposa, mentindo, maltratando seus filhos, está discutindo questões sociológicas seríssimas, que tem que ser discutido, ok? Porque toda vez que a gente toca nesse ponto, estão falando muito de teologia moral, esquece teologia social. Não existe teologia social sem teologia moral. É uma hipocrisia ficar reclamando das crianças abandonadas quando seus filhos sofrem em casa por abandono. É uma hipocrisia falar da violência, do feminicídio contra a mulher, quando você traz sua esposa, maltrata a sua esposa. É uma hipocrisia falar do aborto, quando você não trata as crianças que são criadas sem pai e sem mãe, que a mãe decidiu não abortar, sendo mãe adolescente, e você não cuida delas e não faz nada por elas. Isso é hipocrisia. E Deus vai nos julgar por causa disso. A fúria com que gastamos energia brigando contra os abortistas, contra os gays, contra movimentos sociais, não é a mesma fúria para defender a pessoa que sofre com AIDS, que sofre com homofobia, a menina que é abandonada na rua e que é grávida aos 14 anos. Você está aqui na SEM. Honestamente, quantas vezes você pelo menos foi na ONG perguntar o que a ONG está fazendo? Você sabia que há crianças vítimas de violência cuidadas nesse lugar pela nossa ONG? Que não acabaram com suas próprias vidas, que foram acolhidos para essa ONG, e você nem sequer sabe o que é feito lá. Desculpa se eu perco a linha às vezes, mas essas coisas me incomodam, porque eu vejo uma hipocrisia tão grande falando de teologias ideológicas, não na vida, na prática. Pecando deliberadamente e profanando o Espírito da graça. O Espírito da graça é o Espírito Santo, irmãos. Quando você pisa nele, haverá julgamento sobre você. O Novo Testamento não anulou o conceito de consequência dos pecados, nem de juízo. Mais um aviso que o apóstolo dá. Precisamos relembrar nossos primeiros dias na fé. É tanta coisa acontecendo contra a igreja, que a gente começa a esquecer o início da nossa caminhada. Tem gente hoje batendo pesado na igreja, mas que veio para a igreja todo destruído. A gente hoje cheio de discurso filosófico bonito, veio para a igreja drogado, alcoólatra, veio com uma família toda arrebentada, e se converte, se restaura, se casa direito, prospera, e começa a bater na igreja. Esqueceu que no começo da fé foi esse ambiente que te acolheu. Dá para esquecer, irmão. Eu não esqueço o Pai Celestial que me encontrou aos 11 anos de idade. Sim, a igreja me feriu algumas vezes. Algumas vezes. Se algumas vezes eu pensei em desistir, também. O que me fazia ficar aqui? Sabe o que me mantém firme nessa fé? Não é o aplauso de vocês, nem o reconhecimento, porque isso passa muito rápido. Eu amo vocês são muito carinhosos comigo, eu sei disso. Mas também já me machuquei muito aqui, pode ter certeza disso. Eu posso escolher olhar para as alegrias que a igreja me deu, entre alguns vocês dão comigo, me amando, cuidando de mim, mas posso escolher olhar para as dores que eu já sofri por causa da própria igreja, entre irmãos, entre líderes. O que me sustenta é quando eu lembro quando o Senhor me encontrou. Eu, de vez em quando, lembro da cena de eu sentado no pátio do bloco de prédios que morava em Irajá, com quase 11 anos de idade, enquanto minha irmã estava incorporada com o espírito na sala da minha mãe, eu sentado com medo, tipo 9 horas da noite talvez, dizendo: Senhor, se o Senhor existe de verdade, deixa eu te conhecer. Era só um menino de 11 anos de idade. Eu não posso esquecer o que o Ronaldo fez, um jovem seminarista batista, que gastava o domingo dele à tarde para juntar as crianças do condomínio para ouvir o evangelho. Não posso esquecer das consagrações que ia na rua Ouro Fino, Irajá, com a Bíblia na mão, buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu não posso esquecer das pessoas que gastaram tempo comigo, com a minha família, toda desmantelada. Eu não posso esquecer das referências de pai e mãe que eu tive na igreja, que não tinha um pai dentro de casa. Eu não posso esquecer disso. Não posso esquecer de amigos que Deus me deu nessa jornada,
me acolheram, cuidaram de mim na hora mais difícil. Hoje eu não sou uma pessoa rica, mas eu posso dizer que enriqueci na mão de Deus o meu trabalho, com esforço. Não posso esquecer o tempo que eu morei num terraço, sem poder pagar aluguel, dependendo de cesta básica da igreja, pessoas na minha casa para orar por mim. Amigos de fé, que saíam de casa muitas vezes, a gente abriu o espelho do banheiro, tinha lá R$50. Não dá para esquecer que foram amigos gerados na igreja. Eu não posso esquecer isso, gente. O começo da minha fé, não esqueça de onde você veio e como Deus gerou você. Então, o autor diz, não esqueça do começo da sua fé, dos seus primeiros dias na fé. Da simplicidade. Hoje não estava preocupado com questão teológica. Nós nos tornamos intelectuais demais, irmão. Teológicos demais, racionais demais. Nós perdemos o que Jesus chama em Apocalipse de o primeiro amor. Lembra hoje onde foi que você caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Várias vezes, quando eu começo a envelhecer, enrijecer com as minhas ideologias e teologias levantadas para me proteger da igreja, eu lembro de onde eu vim. Como foi que o Pai me alcançou? Como foi que irmãos mais maduros que eu gastaram um tempo comigo, quando era um menino de 11 anos, sem perspectiva nenhuma, de uma família pobre, que alguém gastava tempo comigo só para me ensinar o Evangelho. Às vezes que eu enchi o saco do Zé Ivan, que hoje é um pastor, do Ivan Clé, do Ivanésio, Natanael Silva, mais experientes que eu ficava, me ensina isso aqui, me explica isso aqui, com 11, 12, 13 anos, querendo aprender o Evangelho. Eu não posso esquecer disso agora e dizer, a igreja não presta porque só tem traidor na igreja, só tem gente ruim. Não é verdade. Tem muita gente boa aqui dentro. Tem gente ruim, tem também, mas tem muita gente boa. Tem muita gente que ama a gente, que cuida da gente, se preocupa comigo, com a minha família. Com você também, você sabe disso. A gente não tinha obrigação nenhuma de tirar sua noite de sono para cuidar de você com a sua família. A gente não tinha obrigação nenhuma de separar a oferta para te ajudar, de ir na tua casa, de separar alimentos. Tem gente que fez isso só por amar você, você nem lembra mais delas hoje. Não esqueça dos primeiros dias da sua fé. Vamos precisar suportar, próximo, lutas e sofrimentos. E no início da fé, nós suportamos muita luta e muito sofrimento. Muitos insultos. E a fé cristã é essa. Esse evangelho água com açúcar hoje. Desculpa se eu estou sarcástico, mas do tipo, você é o que Deus mais ama no mundo. Príncipe, princesa, lindinho de Deus. Você é o filho que Deus ama, sim, é verdade, mas você é um pecador perdido, condenado ao inferno. Que a graça te alcançou. E aí essa graça cuidou de você, mas nunca te enganou. Jesus não tem contrato com letrinhas pequenas lá embaixo. Ele foi claro, quem quiser me seguir, vai sofrer perseguições. No mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão ser enviados como ovelhas entre lobos. Vocês vão ser odiados por muitos. O evangelho não tem letrinha pequena no contrato. Deus deixou claro, haveria sofrimentos, haveria lutas. Nós enfrentamos isso e vamos continuar enfrentando. Porque estamos indo contra um sistema que é do inferno. Então, nós precisamos suportar lutas e sofrimentos, não abandonar a fé. Próximo, precisamos exercer solidariedade com os que sofrem. Mesmo sofrendo, ele diz, vocês no começo da fé, além de suportarem sofrimento, vocês eram solidários com os que estavam sendo tratados igual a vocês. Solidariedade com o que sofre, com qualquer um que sofre. Entende o que estou falando? Então, eu não consigo compactuar com o evangelho que se diverte com a tragédia do outro. Para ser bem claro, quero dizer aqui, eu lamento muito o que o Hamas fez com Israel, muito. Foi terrível, mas eu choro para as crianças de Gaza que estão morrendo nos hospitais. Me perdoe se isso parecesse antes, eu amo Israel, amo a história que há em Israel. Mas eu não posso dizer, tudo bem, é vingança, que tem que ser assim mesmo. Então manda jogar bomba nos morros do Rio de Janeiro. Morro e parente teu nas favelas do Rio de Janeiro, que os traficantes estão lá dentro. É assim que funciona, não é? Eu não estou resumindo a situação, é difícil. Eu não estou dizendo que é simples, aí eu tinha que dar uma resposta. Mas eu não posso falar, tudo bem, é assim mesmo. Não é assim mesmo, não, crianças estão morrendo de fome. Bombardeadas. Eu sou contra o casamento gay. Mas eu não posso ignorar que gays sofrem homofobia de verdade. E não sofrer com isso. Eu não posso ignorar uma menina criada numa comunidade. Tem história, há pouco tempo a gente ouviu aqui do Projeto Poá de uma jovem mãe, que é mãe de 11 filhos, com menos de 40 anos. Uma dessas crianças nasce nesse ambiente e é criada e vai engravidar aos 14. É porque ela é promíscua? É porque não tem nem oportunidade de mudar
vem falar para mim agora de meritocracia? Como? Nós temos famílias confusas, eu sei. Meu pai foi um cara adúltero, mas deu uma casa para gente digna. Eu fui criado numa família. Eu não sei o que é morar num barraco de favela de 4x4, com 10 pessoas dormindo junto. Com a sua mãe transando com o traficante, e quando você está acordado, dormindo, acordado no seu canto da sala, você não sabe o que é isso, eu não sei o que é isso. Então nós precisamos nos solidarizar com o que sofre. Se isso parece pregação socialista, então você pensa o que você quiser. Isso é evangelho. Tem que se solidarizar com os que sofrem como nós. Eu vejo uma igreja cada vez mais batendo só porque discorda ideologicamente. Eu sei que é gente má, gente perversa, que se aproveita de políticas sociais para ganhar dinheiro. Eu sei que isso existe, eu não sou um tolo. Eu sei que tem muita gente no alto poder que se aproveita disso para enriquecer ilicitamente e rouba a nação. Mas isso não tira o valor de cuidarmos dos que sofrem, qualquer que seja o seu sofrimento. A igreja precisa se solidarizar, irmãos. Tem que assumir causas. Já falei várias vezes sobre isso aqui, você mora em Mesquita. Se você ama essa cidade, tem que se envolver, tem que saber o que acontece, por exemplo, dentro dos conselhos municipais. Qualquer cidadão de bem pode participar, se envolver. Não adianta ficar reclamando sem se envolver, sem se comprometer. Então o autor diz: vocês se compadeciam no próximo passo, até dos que estavam nas prisões. Próximo, preciso me compadecer pelos presos, quaisquer que sejam as prisões. Sejam as celas de um presídio, ou a escravidão e prisão da pobreza, do abuso. Estão entendendo? Eu estou lendo Bíblia aqui, gente. Isso aqui não é intentona comunista. Isso aqui é Bíblia. É a Bíblia que fala isso. Se o socialismo se apregou disso, e muitas vezes para pregar mentira, que embaixo de uma teoria socialista muita gente enriquece, a Bíblia já falava disso antes de qualquer ideologia. Eu preciso me incomodar com os que estão presos. Isso é papel da igreja. Eu preciso me compadecer deles. Sentir a dor com eles, qualquer que seja a prisão. Próximo. Precisamos distinguir o que tem valor do que tem preço. Ele fala: e vocês aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Irmãos, isso aqui é tão poderoso, porque isso aqui vai contra qualquer mensagem materialista, hedonista dos dias de hoje. Olha o que o autor está dizendo. Vocês, na verdade, até se alegravam quando os bens de vocês eram confiscados. Porque vocês sabiam que os bens de vocês, na verdade, são eternos. Isso quer dizer, gente, isso é contra qualquer mensagem dos dias de hoje. Eu fiquei, gente, na boa, já me feri muito com a igreja, mas uma das fases que mais me feriu a igreja foi a pandemia. E foi uma fase que a igreja não entendeu nada. Ela estava brigando pelos bens dela, brigando para abrir o templo, brigando para ter evento, com gente morrendo. Nós devíamos dizer o seguinte: Senhor, os nossos bens ninguém roubou de nós. Nossos bens são eternos. Ele está dizendo: aprenda a dar valor ao que de fato tem valor, e não o que tem preço. Essa pregação cada vez mais materialista dos púlpitos está roubando da gente a fé naquilo que é eterno, irmãos. Naquilo que ninguém pode roubar. O apóstolo Paulo disse: se nós esperarmos apenas esse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos voltar nossos olhos para o que tem valor e não para o que tem preço. Não há nenhum problema se ter um bom carro, uma boa casa. Entende o que estou falando? Bem, mas teu coração não pode estar nisso, meu irmão. Se teu coração estiver nisso, você se perdeu há muito tempo já. Próximo conselho, voltou aos Hebreus. Não abram mão da confiança que vocês têm. Vocês não podem abrir mão da confiança. Uma vez, eu lembro quando a Patrícia teve uma chance numa empresa, assumiu uma posição de liderança, e afrontaram muito ela, porque ela não tinha um nível acadêmico necessário. Eu lembro que um amigo nosso, pastor Roberto Júnior, de São Paulo, esteve conosco em casa. Ela estava muito mal, porque algumas pessoas foram pesadas demais com ela, pela posição que ela ocupou. E o Roberto Júnior falou uma coisa que nunca esqueci. Ele falou: Patrícia, preste atenção numa coisa. Satanás não pode roubar a luz que há sobre você, mas ele pode tentar ofuscar o brilho, até que você mesmo desista.
tanta pancada contra a igreja que você abre mão da confiança. Acho que não confio mais não, acho que é tudo mentira mesmo. Aí o diabo não pode roubar a confiança, mas ele pode fazer você abrir mão. Você entrega para ele. Não abra mão da sua confiança. Isso aqui não é ilusão. Nós cremos no evangelho que é verdadeiro. O Deus é Senhor. Ele está sentado sobre o trono. O Senhor voltará. Há uma esperança. Você pode dizer amém, meus irmãos? Próximo, precisamos perseverar. Não é tempo de desistir, porque há uma recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Persevere. Persevere na fé. Não desista. Penúltimo ponto. Nunca podemos esquecer nossa real esperança. Qual é? É a volta do Senhor. Ele fala, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Quantos creem nisso aqui, né, irmãos? Eu ainda creio na volta de Jesus. Às vezes as coisas desse mundo aqui nos aprisionam tanto que a gente esquece disso. Parece estar lutando só por questões aqui na terra. Sim, tem que lutar por justiça, tem que lutar por tudo que eu estou falando. Não entendo o contrário, mas meus olhos não podem estar nessas coisas. Eu quero ler para você uma canção. Vou só ler, fica tranquilo. Não vou cantar não, como meu amigo Aldo falou anteriormente. Cantar não seria uma boa escolha para vocês eu cantar aqui, mas eu quero ler uma canção que eu cantei muito no começo da minha fé. Ouça. Da linda pátria estou bem longe. Cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade. Quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou, porém seu sangue põe-me limpo. Eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir? É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei, mas ele manda estar alerta. Do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando, além do escuro véu. Você não pode esquecer qual é a sua pátria. Eu amo o Brasil, gente. Mas não me considero um grande nacionalista, não. Porque minha pátria não é o Brasil. Minha pátria é o céu. Eu amo o Brasil, quero o melhor para o Brasil. Porque esse negócio das nações aí, esse limite, foram os homens que inventaram. Deus deu para a gente o mundo, para todos morarmos nele. Esse ufanismo nacionalista muitas vezes rouba da gente a principal esperança nossa, o céu. Nossa história não acaba aqui. Amém? Nós temos do céu, irmãos, voltaremos para lá. Não deixe Satanás roubar de você essa convicção. Você veio do céu e vai voltar para lá. Nós somos criados no céu. O Pai nos criou no céu e voltaremos para lá. Haverá um novo céu, uma nova terra, é verdade. Onde habitaremos uma nova terra nesse lugar também aqui, renovada. Nessa nova terra não vão ter mais fronteiras, não vão ter mais vistos, não vão ter mais taxas, porque será um só povo, uma só igreja, um só pastor e um só rebanho. Quantos esperam isso, irmãos? Quantos esperam isso de verdade? Você pode aplaudir o Senhor pela esperança da volta do Senhor? Ele é fiel, ele vai cumprir a sua promessa. Por isso, para encerrar, o último aviso para esse tempo é: não podemos retroceder. Então, antes, para deixar esse último ponto aí, por favor, Vi. Então, Pedro fez uma pergunta na sua carta: que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, já que esse fim está chegando? Então, primeiro, são pessoas que se apegam à esperança, incentivam umas às outras ao amor e às boas obras. São pessoas que não abandonam a congregação. São pessoas que não insultam o Espírito da graça. São pessoas que relembram os primeiros dias na fé. São pessoas que suportam lutas e sofrimentos. São pessoas que exercem solidariedade com os que sofrem, que se compadecem pelos presos, que distinguem o que tem valor do que tem preço. São pessoas que não abrem mão da confiança. São pessoas que perseveram. São pessoas que nunca esquecem a sua real esperança, que é a volta do Senhor. E por isso são pessoas que não retrocedem. Eu quero que você bote só os últimos versículos aí do texto de Hebreus 10, versículos 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39, para encerrarmos. Hebreus 10, 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmãos, como eu falei, nós temos vários motivos para retroceder, se quisermos.
Muito honestamente aqui, tá? Eu sempre faço nas pregações aqui, mesmo que algumas vezes possa correr o risco de ser mal interpretado. Como diz um amigo meu, o espaço entre a revelação e a heresia é só um pequeno tracinho. Demole vira heresia. Mas, assim, deixa eu falar uma coisa honesta com vocês. Muito honestamente. Muitas vezes eu penso, será que vale a pena isso tudo? Reúne o pessoal, faz culto, aí se aborrece, que tem ensaio, não tem ensaio. Aí a gente começa a se irritar com um monte de pregador, falando muita loucura na televisão, na mídia. Você fala, me coloca no mesmo saco que eles, vão dizer que eu digo que sou pastor. Eu colocado quando... Eu sei o que eu vivi quando eu fiz mestrado em psicologia, gente. Meu Deus do céu, o que eu ouvia? Você é um cristão, pastor da igreja neopentecostal, fazendo mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Você imagina o que eu ouvi? Logo da psicologia. E a hora que eu pensava, mas depois eu penso, vale a pena. E não tem plano B. A igreja foi escolhida por Deus para revelar o céu na terra. Então não retroceda. Não volte atrás. Talvez você chore, você sofra as frustrações que a igreja causa, mas não retroceda, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que avançam para serem salvos. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor, quero orar pela igreja nessa manhã. Em um tempo tão confuso, Senhor, onde tantas ideologias e teologias confusas surgem, onde tanta gente falando em Teu nome está falando tanta loucura, Senhor, escandalizando o povo, desviando o povo da fé verdadeira, Senhor. Gente que se perdeu na heresia, na teologia liberal. Gente que confundiu justiça social com política partidária, ideológica. Gente que se escandalizou com pastores, com líderes, e por conta disso não creem mais na importância da igreja. Mas ouvindo a voz do apóstolo Pedro, gritada há mais de 2000 anos atrás, perguntando que tipo de pessoas deveríamos ser quando o fim se aproxima, eu espero honestamente, Pai, que de alguma forma a mensagem de hoje nos traga de volta ao tipo de pessoas que devemos ser. E são aqueles que não retrocedem. E o Senhor não se agrada em quem retrocede, mas que permanecem firmes para a salvação. Fortalece na fé aquele que está fraco e desanimado. E que em nome de Jesus, ele não volte atrás. Olhos fechados, cabeça curvada. Quem sabe alguém aqui que já retrocedeu, já desistiu da caminhada, se afastou da comunhão do corpo de Cristo. Quem sabe haja alguém aqui ou na internet assistindo nossa mensagem hoje que diga, eu já fui uma pessoa muito ativa no Evangelho, mas eu cansei, eu desisti da caminhada. Eu creio em Deus ainda, mas não quero mais. Mas hoje eu quero te chamar de volta, não para aceitar Jesus, que você já crê nele, mas para voltar a fazer o que ele mandou, que é congregar com os irmãos. Alguém afastado da comunhão do corpo de Cristo e quer fazer isso hoje, voltando a congregar com seus irmãos. Talvez não seja nessa igreja local aqui. Talvez você venha aqui à frente, vai dizer sim, vai congregar na sua antiga igreja. Vai dizer sim, eu quero voltar a caminhar como família de Deus. Alguém afastado do caminho do Senhor, quer voltar para casa hoje? Se há, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém que diz sim, eu quero voltar para casa hoje. Estou afastado da comunhão do corpo de Cristo. Eu quero voltar a congregar. Há alguém também que até crê em Deus e nunca tomou a decisão de caminhar juntamente com a igreja. Hoje quer entregar totalmente o governo da sua vida a Jesus e caminhar com o corpo de Cristo. Se há, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém nessa manhã que diz sim ao Espírito Santo. Você que está em casa ouvindo a mensagem hoje, é para você essa palavra também. Volte enquanto há tempo a caminhar e congregar com os irmãos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Podem sentar, meus irmãos. Antes de encerrar nosso culto, temos a alegria hoje de consagrar ao Senhor mais uma criança. Os pais já podem formar lá atrás com o cortejo que vai acompanhar, apresentar a Mavi Viana Paz ao Senhor nessa manhã. Mauro.
Quem for acompanhar o casal, pode acompanhar lá de trás também, de ter entrado agora. Familiares, que vieram convidados para acompanhar, podem acompanhar. Faz o cortejo. Vocês separaram alguma canção? Separaram, Gabriel? Camila, alguma canção? Separaram? Ninguém me avisou? Não? Tudo bem, amém. Vou aguardar um pouquinho para a família chegar lá atrás. Eles que vão ser testemunhas da apresentação da Mavi. A todos em pé, irmãos, para receber a Mavi, que vai ser consagrada ao Senhor nessa manhã. Podem vir. Pode trazer a Mavi. Muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Chama do Binha Júri também aqui, Senhor, por favor. Líderes de célula dele por muito tempo. Queremos o teu nome engrandecer. Glória a Deus. E agradecer-te. A Mavi é uma bênção de Deus para nós. Pelo que eu pesquisei, parece que Mavi quer dizer minha vida, né? Alguns dizem, não é isso? É isso mesmo? O sentido da minha vida, é isso mesmo? Mavi quer dizer minha vida, né? Essa coisa linda. Vocês têm noção como ela é linda. Só quem está perto está vendo aqui. Né? Não é bebê reborn, de verdade. É linda. É linda demais. Grandona demais, né? Antes, sempre, de qualquer forma, Gabriel, quem primeiro consagra a criança é o pai. Então, se orar por ela. A palavra de Deus diz, né, em Lucas 2:22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Isso é a história de Jesus, que é apresentado no templo. A nossa igreja não tem o hábito de batizar crianças. Como sempre dizemos aqui, respeitamos as igrejas que fazem assim, por fé. A nossa liturgia, na nossa eclesiologia, o batismo é decisão de uma pessoa já consciente, que decide, escolhe se batizar. Fazemos isso em Marcos 16:15, quando diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então, cremos que o batismo se sucede àquele que crê. E, por enquanto, a Mavi não consegue crer. Ela está apenas aprendendo a viver. Mas os pais estão consagrando ela como Jesus foi consagrado um dia no templo. Eu queria que a primeira autoridade sobre a Mavi, nós somos Júnior e Patrícia, na verdade, os pais, né? Quando Gabriel e Camila geraram a Mavi, trouxeram vida para ela. E o pai simboliza a primeira autoridade espiritual sobre ela. Então, eu queria que todos ficassem em pé mais uma vez, por favor. Depois eu vou ficar em pé até o final, fiquem tranquilos. E vou pedir que o Gabriel orasse consagrando sua filha ao Senhor primeiro, abençoando, agradecendo pela vida dela. Fica à vontade. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Mavi. Todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Sua palavra diz: darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado.
Obrigado por ter dado a Mavi. Eu a consagro, Senhor, tendo a vida terrena e espiritual, que a Mavi é sua, Senhor. Que nenhum mal irá prevalecer sobre a sua vida. Que o Senhor reinará sobre a vida dela, entregando ela em tuas mãos, em teu reino, Senhor. Em nome santo de Jesus, eu a consagro. Estenda as mãos para cá, toda a igreja. Eu me emociono com a vida da Mavi e do Noam. Eu conheci essa família, o Noam era pequenininho. E agradeço ao Senhor pelos milagres que Ele tem feito. Conheci essa família há alguns anos atrás e hoje tê-los aqui e ver a Mavi e o Noam já crescendo é uma graça de Deus. O Senhor continue operando os seus milagres, porque Ele já tem feito muita coisa. E eu sei que Ele fará muito mais na vida de vocês. E as famílias que participam da história sabem o quanto o Senhor tem sido generoso e poderoso. E Ele continuará fazendo na vida da Mavi, do Noam, nas próximas gerações. O Senhor continue trazendo cura, alegria e paz para essa casa, para essa família. Para os anos vindouros de muita felicidade. Amém? Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá. Mavi, Viana Paz, nós te consagramos ao Senhor nessa manhã, te apresentamos a tua família espiritual, que é a igreja. Declaramos sobre você toda sorte de bênção da paz do Senhor. Te ungimos, Mavi, esse óleo que é símbolo do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo te guarde. Te ungimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Mavi. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti, Mavi, levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos devolver a Mavi para vocês por um tempo, que ela pertence ao Senhor. É o que Deus quiser na vida dela. O melhor presente que você, Gabriel, e você, Camila, pode dar para a Mavi é não atrapalhar o plano de Deus para a vida dela. Ela é uma bênção, mas ela pertence ao Pai Celestial para que Ele cumpra o propósito dele na vida dela. E vocês são os primeiros canais de Deus, junto com Noah, com as avós, com os tios, com os parentes, que ela vai precisar de referência. A Bíblia fala, ensina o menino no caminho que deve andar. Vocês estão aqui em cima hoje, têm uma responsabilidade, vocês entendem isso? Foram chamados pelos pais, que são testemunhos desse momento, mas também são pessoas que precisam mostrar a Mavi o que é temer ao Senhor, que eles possam ver isso em vocês. Amém? Pode devolver por enquanto para os pais. Pode devolver para os pais por enquanto. Vem cá então, por favor. Pai primeiro. E Gabriel. Queremos o teu nome engrandecer Camila. e agradecer Que Camila, você quer assinar com ele no colo? Com ela? por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Certificamos que Mavi Viana Paz foi oficialmente apresentado ao Senhor conforme o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, Mesquita, 27 de julho de 2025. Aplaudo o Senhor para a vida da Mavi. Parabéns. Deus abençoe vocês. Abençoe a família. Vão com Deus. Deus abençoe. Parabéns, queridos. Lindo. Benção demais. Ainda em pé. Benção demais. Vamos consagrar mais uma criança ao Senhor. Lucas, antes que eu esqueça em algum lugar isso aí, guarda por favor. Alguém fez aniversário de segunda-feira até hoje, ou aniversário de casamento? Se tem, vem aqui à frente. Você completou aniversário ou de vida, de casamento. De segunda até hoje, pode vir aqui em cima para a gente orar no final. Domingo que vem é ceia do Senhor, de trazer a cesta básica, vamos celebrar a nossa comunhão no próximo domingo, será uma manhã muito especial, com certeza. Só você mesmo? Olha aí, privilegiada. Ah, não, veio, estava sozinha, veio aqui. Veio 50 para quebrar o tarifa aí. De casamento? Quantos anos? 20, 40, 47 anos de casamento? 17. Você, eu posso perguntar, qual a sua idade? Novinha? 17 anos, benção, né? Glória a Deus. Os possam honrar esses irmãos. Estenda as mãos para cá mais uma vez. Obrigado, Senhor, por isso, queridos irmãos. Completa mais um ano de vida, também de casamento. Que o Senhor possa honrá-los com toda sorte de bênçãos. Que eles sejam plenos em todas as áreas das suas vidas, em nome de Jesus. E o amor de Deus Pai,
A graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Não só hoje, mas para todos sempre. Você pode dizer amém?